Você escuta agora no programa Sempre Alerta. Entrevista com convidados sobre assuntos escoteiros. Boas ideias sobre projetos realizados nos grupos escoteiros. Conversa com antigos escoteiros. Notícias e atividades escoteiras na cidade e no mundo. Músicas escoteiras e rock gaúcho. Aqui na Rádio UniFM, até às 10 da noite. Boa noite! A partir de agora, você acompanha o programa Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na Rádio UniFM, a rádio da Universidade Federal de Santa Maria. A gente segue aqui, no 107.9 até às 10 da noite, com assuntos relacionados com o escotismo. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Boa noite, Marcos! Boa noite, Ana! Colaboraram para esta edição do programa Sempre Alerta os jovens Lúcio Antunes, Jerry Oliveira, José Nunes, Micaela Ferraz, Yolanda Renz e Vitor Juncker. Na técnica, Jonathan Ferreira. Entre os destaques de hoje, escoteiros do Brasil participam de capacitação sobre crescimento. Divulgado o calendário de atividade para comemorar os 100 anos do ramo pioneiro. E vamos conhecer mais sobre o Grupo Escoteiro do Ar Guardiões da Pulquéria. O programa Sempre Alerta conta com o apoio cultural do Espaço Gráfico, impressão ao seu alcance. Entrevista da semana. Na entrevista de hoje, vamos reprisar a conversa com Cecília Salter sobre o ramo pioneiro. Hoje conversamos com a Cecília Salter, pioneira do Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo. Ela já participou de vários mutirões. Cecília, bem-vinda ao nosso programa e vamos contar um pouco para os nossos ouvintes sobre o que é o ramo pioneiro. Bom, como vocês já sabem, eu sou pioneira, vocês são pioneiros, apresentadores. E o ramo pioneiro é um ramo muito complicado. São jovens de 18 a 21, geralmente na faculdade, né? Nós temos um lema que é o servir. E é o nosso principal foco. A gente presta muita atenção na comunidade, no grupo escoteiro, o que a gente precisa na nossa comunidade. Desenvolvendo essas atividades na comunidade, nós temos os mutirões, né? Então, o que envolve os mutirões? Os mutirões, eles são uma reunião de vários pioneiros em que a gente reúne 400 jovens, 350, 400 jovens, que eles vão para uma cidade com necessidades específicas. Por exemplo, se é uma cidade muito violenta, se é uma cidade com precariedade de infraestrutura, ou se as ONGs precisam de ajuda, a gente vai lá e ajuda durante um final de semana. Tu tem algum exemplo, assim, de algum mutirão que tu tenha participado que é para contar o que foram essas atividades, o que vocês desenvolveram, quais eram as necessidades dessa comunidade atendida? Mês passado, a gente voltou de um mutirão na região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Esteio. Nós reunimos lá 400 jovens e em torno de uns 100 voluntários adultos no movimento. E lá a gente ajudou as cidades de Esteio e Caçapava do Sul. Lá a gente fez atividades desde doação de sangue até arrumar praças, participar de ONG de crianças. A gente passou um dia servindo a cidade de Esteio. Muito legal. E isso causa um impacto muito forte, né, na comunidade ou onde vocês trabalham. A gente tem um dado aqui do site escoteiros.org.br sobre o Muticom, né, que é uma atividade, o mutirão comunitário. E essa não é só desenvolvida pelo ramo pioneiro, né, é todo o grupo escoteiro. E a gente tem esse dado de 35 milhões de pessoas foram beneficiadas por projetos sociais. Qual que foi o projeto que foi desenvolvido no grupo do Gearas, no caso? Lá no Gearas, a gente reuniu uma equipe de pais que iam organizar a atividade, mas acontece que já que o ramo pioneiro ele tem uma maior autonomia e facilidade para trabalhar com a comunidade, eles me pediram ajuda, então eu organizei junto com o pai, o Alessandro. A nossa ideia, primeiro, era ajudar a comunidade da Vila Jardim, uma região muito precária da cidade de Santa Maria e que precisava muito de uma ajuda em relação à comida, cesta básica, então a gente decidiu ajudar. A gente se reuniu com 2 senhores
que eles formaram a comunidade, formaram um centro comunitário que gerencia doação de roupas, doação de cestas básicas. Então, eles meio que nos guiaram. A própria comunidade nos guiou sobre o que eles precisavam. Então, a gente fez distribuição de fichas para cestas básicas, para entregar realmente para quem mais precisava, já que é uma comunidade muito grande e é difícil atender toda a comunidade. A gente pontuou as pessoas que mais precisavam e começamos a arrecadação. Nós fizemos uma arrecadação de cerca de meia tonelada de comida para ser dividida em cestas básicas e distribuída para essas famílias que tinham as fichas. Acontece que a gente esperava que fosse em torno de 1/4 de tonelada. Só que o grupo se empenhou tanto que a gente conseguiu muito mais do que esperava. Que bom. É isso. E também, só trazendo, né, além de alimentos, a gente faz outras campanhas, né? Hoje no nosso programa, inclusive, a gente vai falar sobre uma campanha de brinquedos, né? Daqui a pouco a gente vai colocar. Estamos falando com a Cecília, do Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo. E você poderia nos explicar como se encaixa o trabalho voluntário dentro do ramo, dentro da progressão pessoal do jovem? O próprio lema do ramo pioneiro é servir. É que na nossa idade a gente tende a olhar muito para nós mesmos. Acontece que a gente está passando por uma fase em que não tem mais o colégio, a gente ganha uma independência muito grande. Quase todos os pioneiros estão na faculdade ou trabalhando. E acontece que a gente precisa muito olhar em volta, ver o que está acontecendo com a comunidade, com o nosso grupo escoteiro, começar a ajudar as pessoas que nos ajudaram antigamente. O lema do Ramo Pioneiro, ele serve como um guia pra gente, pra nossa progressão pessoal. Assim como os outros ramos têm as 5 áreas de desenvolvimento, o Ramo Pioneiro também tem. Mas acontece que a gente precisa dar um enfoque especial para isso. É muito importante a gente devolver tudo o que nos ajudaram. E aí que entra o lema servir, né? Muito bom. Aqui no distrito, né? Dentro das cidades que envolvem o nosso distrito, nós temos cerca de 100 adultos voluntários, né? Que são registrados. Então, todos eles trabalhando direto para o jovem, né? E os pioneiros também auxiliam nessa atividade para o jovem, né? Que também é como assistentes, né? Tu participa em algum ramo também, Cecília? Eu participei cerca de meio ano com a Alcateia, com as crianças de 6 a 11 anos, mas acontece que o ramo escoteiro do meu grupo estava precisando muito de ajuda, e mesmo que eu não tenha muita habilidade com escoteiros, a faixa etária dos 11 aos 15, eu decidi ajudar. Tinham muitas garotas que precisavam da minha ajuda, e sempre preciso de uma chefe feminina, né? Isso. Então eu ajudei nessa parte da chefia feminina e tô até agora com eles. É um ramo muito legal de trabalhar. Legal, que bom. Tu falaste que estava no ramo lobinho e passou para o ramo escoteiro, né? E no site dos Escoteiros do Brasil a gente também tem uma notícia sobre o porquê que é tão bom ser voluntário, né? E um dos itens que tem ali na notícia também, na reportagem, é sobre desenvolver novas habilidades, né? Então entra a questão de tu trabalhar com lobinho e começar a trabalhar com pré-adolescentes, né? É uma maleabilidade. Isso, uma maleabilidade bem maior. Então, são experiências diferentes e também nessa reportagem tem o item de fazer amigos, né? Conta pra gente nos mutirões, que a gente sabe que é uma amizade bem interessante que se cria dentro do ramo pioneiro, né? Com pessoas que são de cidades diferentes do estado, e como que é esse fazer amigos, né? Então, a gente falou no programa passado sobre a fraternidade escoteira, né? Então, trazer a questão de tu encontrar uma pessoa que tu nunca viu na vida e criar um laço de amizade tão grande, né? Como que é, assim? Tu tens amigos de mutirões? Como que tu fala para nós isso? Quando a gente chega no ramo pioneiro, a gente percebe que tem muito menos jovens, infelizmente. Mas a gente acaba indo para os eventos regionais
por exemplo, os mutirões, e a gente acaba fazendo muitos amigos. São pessoas... tu chega sem conhecer ninguém. É impressionante. Tu chega, cai de paraquedas. Quando vê, tu é colocado numa equipe, por exemplo, teu companheiro de grupo vai pra doação de sangue, tu vai pra ONG com as crianças. E eu acabei conhecendo muitos amigos assim. Amigos de Venâncio Aires, de Igrejinha, Porto Alegre. Pessoas que eu nunca teria contato quando estava em outros ramos, mas que no ramo pioneiro esse laço é muito maior. Eu acabei fazendo muitos amigos que eu não esperava. Pessoas que eu converso até hoje, que eu inclusive quero ir em outras atividades regionais para encontrar eles. Isso aí. A gente fica sempre com muita vontade de reencontrá-los, né? Cecília, saindo um pouco do nosso assunto principal ali de voluntário, a gente sabe que tu tens toda a tua família escoteira, né? E tu participa desde Lobinha, escoteira, sênior, agora pioneira, e participando e nos ramos. Como que é toda essa história, assim, em breve relato, assim, para nossa entrevista, como que é participar de todos os ramos e ter a família escoteira, né? Bom, Marcos, eu entrei no movimento escoteiro, na verdade, com 4 anos. Eu e meu amigo Alexandre, que atualmente é pioneiro, a gente entrou para assistir nossos irmãos. Nossos irmãos eram lobinhos, no caso do Alexandre, eu acho que também era escoteira. E a gente ficava assistindo, a gente ficava admirado com a felicidade deles. E a gente não queria ficar em casa parado, a gente queria estar ali no meio, se divertir, participar das atividades. E foi assim que eu fui me apaixonando pelo movimento. Eu entrei para o ramo Lobinho, eu entrei um pouco mais cedo, entrei com 5 anos e meio, que foi uma exceção, porque eu entraria junto com o meu melhor amigo. A gente esperou muito tempo por isso, e logo que eu aprendi a ler e escrever, entrei direto pro movimento, não aguentava mais ficar fora. Que legal. E daí eu fui passando a progressão, eu fui passando de lobinha para escoteira, para guia. Eu me afastei por pouco tempo, por causa do vestibular, no ramo sênior. Infelizmente, não consegui chegar ao grau máximo do ramo sênior, mas voltei com tudo no ramo pioneiro. E eu acho que todo esse desenvolvimento me faz uma pessoa melhor. Isso aí. Eu não seria a mesma pessoa sem o movimento escoteiro. Muito bom. É uma fala muito bonita que a gente recebe de ti. Então eu agradeço, Cecília. Não sei se tu quer deixar alguma mensagem para o nosso ouvinte sobre o movimento escoteiro em geral. O que eu deixo de recado é que quem não é escoteiro, por favor, procure um grupo. Tem muitos grupos escoteiros no estado e principalmente vá para o movimento, se divirta, faça amigos. Levem os filhos, né? Levem os filhos. É muito divertido, é muito envolvente. Isso daí. Muito obrigado, Cecília. Esteve conosco agora a Cecília Salter. Mande sua sugestão de pauta para a entrevista. Acesse a página facebook.com/escoteirosSM. A música escoteira de hoje será o hino do grupo Henrique Dias, que foi composto pela professora Aristilda Recchia e pelo maestro Antônio Setembrino Correia dos Santos, no ano de 1988. A composição foi um presente pelos 50 anos do grupo. Nós vamos escutar a versão que é tocada e cantada pelo próprio maestro Setembrino. Após o intervalo, voltamos com destaques da semana e boas ideias. Escoteiro sempre alerta, vai cumprir nobre missão, orientado por teu lema, que te leva à boa ação. Em matilhas ou patrulhas, ao luar ou céu azul, pelos campos ou montanhas, o melhor de norte a sul. Servir, marchar, sempre alegre, bom, leal. Servir, amar, tropa amiga fraternal. Servir,
natureza sabe a mestra te guiar. Vento calmo ou cachoeira, é verdade a ensinar. Na cidade ou na floresta, despertando pro saber. No caminho do escotismo, que é o senso do dever. Servir, marchar, sempre alegre, bom, leal. Servir, amar, tropa amiga fraternal. Servir, marchar, flor de lis, meu companheiro. Servir, honrar, lei, promessa, escoteiro. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com Sempre Alerta, eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Gostou das músicas do nosso programa? Mande sua sugestão de música escoteira ou um rock gaúcho. Acesse a página facebook.com/escoteirosSM. Destaque dos grupos escoteiros. Nos últimos programas, nossos ouvintes puderam conhecer um pouco mais sobre a história dos grupos escoteiros do 4º Distrito. Dando continuidade a esses históricos, hoje vamos apresentar o Grupo Escoteiro do Ar Guardiões da Pulquéria, da cidade de São Cepé, integrante do 4º Distrito. A fundação do Grupo Escoteiro do Ar Guardiões da Pulquéria, em São Cepé, iniciou em setembro de 2016. Interessados na cidade se reuniram com o representante do 4º Distrito Escoteiro para saber quais os passos deveriam ser feitos para levar o escotismo aos jovens da cidade. Em novembro, aconteceu um encontro com a comunidade, onde foram escolhidos o nome do Guardiões da Pulquéria, em homenagem à Índia Pulquéria, lenda da cidade, e também as cores do grupo, verde, cinza e amarelo. Para o processo da criação, o Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo acompanhou como padrinhos de fundação. Logo mais, o novo grupo escolheu a modalidade do ar pela parceria com o Euroclube da cidade. Yolanda Renz para o Sempre Alerta. No próximo programa, conheceremos mais um grupo escoteiro do 4º Distrito. Boas ideias. No quadro Boas Ideias, apresentamos iniciativas sociais ou ambientais desenvolvidas pelos jovens do movimento escoteiro. Hoje vamos apresentar mais uma boa ideia desenvolvida durante o mutirão de ação comunitária pelo ramo pioneiro do Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo. Jerry Oliveira nos conta os detalhes. O Clã Pioneiro Sopro do Dragão, juntamente com o Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo, desenvolveu o projeto durante o Muticom, atividade nacional de mobilização que tem como objetivo a integração e colaboração dos escoteiros do Brasil com a sociedade. A boa ideia consistia em arrecadar leite, fraldas geriátricas e materiais de higiene em geral, para a futura doação. Os jovens desenvolveram este projeto, que teve como duração cerca de 2 meses, dentre a proposta inicial, divulgação, arrecadação e a visita ao asilo. O instrutor do ramo pioneiro, Frank Salter, relata: nos mutirões regionais, as bases são bastante diversificadas e, por vezes, envolvem atividades em asilos. Nem sempre é fácil obter a adesão para a participação nesse tipo de base, mas quem já experimentou sempre volta com um coração mais feliz. Ao final, a atividade foi um sucesso, onde, além de ter os materiais entregues, os pioneiros desenvolveram atividades de trocas de experiências, acompanhando as histórias relatadas pelos idosos. O projeto contou para a progressão no plano afetivo e social dos pioneiros. Jerry Oliveira, para o Sempre Alerta. Você pode divulgar a sua boa ideia aqui no programa. Mande para nós pela página facebook.com/escoteirosSM. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Sempre Alerta. Daqui a pouco tem mais destaques e curiosidades. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. Voltamos para mais um bloco do programa Sempre Alerta. Eu sou o Marcos Machado e quem apresenta comigo é Ana Júlia Rodrigues. Quer pedir uma música escoteira ou um rock gaúcho? Mande sua sugestão de música pela página facebook.com/escoteirosSM.
Curiosidades escoteiras. No programa Sempre Alerta, conversamos sobre assuntos escoteiros. Para você conhecer mais sobre esse movimento mundial de jovens, apresentamos o quadro sobre curiosidades escoteiras. Nesse quadro, vamos falar sobre histórias, tradições, personalidades e muitos outros detalhes do dia a dia de um escoteiro. Hoje, a curiosidade é sobre lei e promessa. Os escoteiros têm um código de honra que é representado pela lei e a promessa. A lei escoteira contém normas que são cumpridas pelos escoteiros do mundo inteiro. Jovens ou adultos passam a observar essas normas a partir do momento em que se tornam escoteiros, ou seja, quando realizam a promessa escoteira. A lei é composta por 10 artigos, que significam ser honrado, leal, benevolente, cortês, preservar as plantas e animais, ser obediente e disciplinado e respeitar o próximo. Lúcio Antunes, para o Sempre Alerta. No próximo programa, vamos contar sobre mais uma curiosidade. Notícias da semana. No quadro Notícia da Semana, vamos falar os principais acontecimentos regionais, nacionais ou mundiais. Assim você pode ficar por dentro de tudo o que acontece nessa grande fraternidade mundial. Nossa primeira notícia é sobre as atividades que marcarão 100 anos do ramo pioneiro. José Nunes nos traz alguns detalhes. O Ano Pioneiro é um projeto idealizado pela equipe regional pioneira do Rio Grande do Sul em celebração ao centenário mundial do ramo pioneiro. O principal objetivo é poder alcançar os clãs de todo o Rio Grande do Sul através de atividades voltadas ao desenvolvimento pessoal, abordando temas pertinentes à progressão e à nossa sociedade como um todo. Esta iniciativa tem o intuito de servir como um norte para os clãs, principalmente aos pequenos do interior do estado, na organização de suas programações. As atividades foram pensadas para a conquista de competências, união entre clãs, crescimento de clãs pequenos e visualização da importância do ramo pioneiro para o movimento. Acesse escoteiraes.org.br e confira a programação completa. José Nunes para o Sempre Alerta. A nossa próxima notícia é um workshop sobre crescimento realizado no Escritório Nacional com um convidado da Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Micaela Ferraz nos conta sobre o assunto. No dia 27 de janeiro, em Curitiba, membros da Diretoria Executiva Nacional, do Conselho de Administração Nacional, da Equipe Nacional de Relações Internacionais e funcionários do Escritório Nacional dos Escoteiros do Brasil se reuniram para um workshop na área de crescimento, que trouxe o diretor de eventos da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, o OSME, Stephen Peck, para abordar o tema, apresentando possíveis alternativas e soluções. A iniciativa é parte de uma assessoria prestada pela OSME aos escoteiros do Brasil, para fomentar e acelerar ainda mais o crescimento do movimento escoteiro no país, após os resultados apresentados pela organização brasileira recentemente. O Brasil foi o único país do continente americano escolhido para a implementação desta consultoria. Peck e os representantes dos escoteiros do Brasil trataram de temáticas que auxiliarão diretamente no crescimento do movimento, como novos modelos de crescimento, meios diferenciados de aplicação do escotismo, comunicação e imagem, recursos, entre outros. Veja mais alguns desses detalhes do evento pela página escoteiros.org.br. Micaela Ferraz para o Sempre Alerta. Vamos para o intervalo, escutando o nosso rock gaúcho. Em seguida, o quadro Sempre Escoteiro e Parabéns da Semana. Ela disse eu não sei o que sinto por você. Não quero mais saber o que você tem a dizer. Agora me deixe em paz, não tente me entender, pois pra mim tanto faz o que ainda pode acontecer. E coisas acontecem ao seu redor, você não as percebe, pois não pode distingui-las. Talvez não faça diferença e o que resta pra você são somente as coisas que você pode suportar.
o que podemos suportar. Não vá pensar que eu chorei por você. Não vá pensar que eu sofri por você. Não vá pensar que um dia amei você. Não vá acreditar, não, em tudo que lhe falam por aí, pois a mentira um dia ela pode lhe ferir. Queria consertar tudo que aconteceu, mas na verdade sei que esse erro não foi meu. Destilei meu sangue em algo forte pra que eu pudesse me sentir melhor, mas do contrário eu me senti pior. E usei deste artifício pra ocultar a dor, por ter perdido um quase amor, por ter perdido um quase amor. Não vá pensar que eu chorei por você. Não vá pensar que eu sofri por você. Não vá pensar que um dia amei você. Que um dia amei você. Eu me senti pior. Eu usei desse artifício pra ocultar a dor, por ter perdido um quase amor, por ter perdido um quase amor. Não vai pensar que eu chorei por você. Não vai pensar que eu sofri por você. Não vai pensar que um dia amei você. Que um dia amei você. Não vá pensar, não, que eu chorei por você. Não vá pensar, não, que eu sofri por você. Não vá pensar, não, que um dia amei você. Que um dia amei você. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o Sempre Alerta. Eu sou o Marcos Machado e junto comigo apresento o programa Ana Júlia Rodrigues. Você escutou agora as músicas de bandas que surgiram aqui no estado. Conhece o rock gaúcho? Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteirosSM. Sempre escoteiro. No quadro Sempre Escoteiro, antigos participantes nos contam um pouco sobre a sua vida escoteira. É o momento para escutarmos histórias e nos emocionar com as lembranças de Bruno Perger. Meu nome é Bruno Spanevello Perger, tenho 25 anos, participei do movimento escoteiro durante 13 anos. Eu conheci o movimento pelos meus pais e irmãos, basicamente, que já faziam parte há bastante tempo, há vários anos, antes de eu nascer até. Meus irmãos foram escoteiros também por longos anos. Meus pais participaram de voluntários no Grupo Escoteiro Henrique Dias por bastante tempo também.
E foi quase natural para mim essa entrada, então, no movimento escoteiro, porque eu conhecia desde bem pequeno. E aos 7 anos de idade, que é a idade mínima, né, para entrar no movimento como lobinho, eu iniciei então no grupo escoteiro Henrique Dias. E daí em diante foram vários anos de aprendizado diário, né? Então o escotismo me proporcionou nas suas diferentes fases ali, desde de novo, com 7 anos, até os 21 anos, quando eu saí do escotismo como pioneiro. Ele me proporcionou experiências bem diversificadas, assim, que contribuiu para formar o meu caráter, assim, certamente, em vários âmbitos, assim. E isso contribuiu diretamente também na minha formação depois como estudante, profissional, em relações de amigos, mais fora até do escotismo. Eu tenho como certo, assim, que o escotismo ele me moldou de uma maneira muito boa até. É difícil dizer uma atividade, alguma coisa que me marcou pontualmente. Mas desde lobinho, assim, a convivência semanal, às vezes até por vários dias de uma semana seguida, em alguma atividade mais longa, com pessoas da minha idade, com desenvolvimentos semelhantes, enfim, foi muito bom, realmente, assim, para minha formação, né? Mas, enfim, acampamentos e atividades semanais que já são de praxe no movimento escoteiro, às vezes todo sábado ou domingo, enfim, as atividades elas vão se moldando ao longo do crescimento do escoteiro, do lobinho do escoteiro, e isso foi, assim, decisivo, assim, às vezes muito mais do que com outra formação. Enfim, existem hoje várias formações e atividades que uma criança pode fazer fora a escola, né? Mas o escotismo, com certeza, foi muito completo. Ao longo dos vários anos que os meus irmãos foram escoteiros, que meus pais foram escoteiros do movimento escoteiro também, e eu, depois, se colecionou, se juntou muitas experiências foram adquiridas por eles e por mim. Então, muito do que eles aprenderam no tempo do escoteiro deles, eles passaram para mim depois. Houve uma troca também do meu tempo de escoteiro com eles, que o próprio mundo, a sociedade foi se alterando ao longo desse tempo. Então, a convivência na família, onde praticamente todos foram escoteiros, foi sempre muito, muito boa, é natural. Esse tema escotismo sempre esteve presente no dia a dia, assim, no dia a dia mesmo, porque, enfim, não se parou, desde os meus irmãos, quando pequenos, até eu, com 21 anos, não se parou de falar e viver isso, o escotismo. O que mais me marcou no movimento escoteiro foi a percepção de como conviver com outras pessoas, assim, como conviver, como depois solucionar problemas em conjunto, porque isso eu levei para minha vida, e as amizades também que eu fiz, com certeza, foram as mais duradouras que eu tenho até hoje, são do movimento escoteiro. E também tive amigos de fora do movimento que eu acabei influenciando, eu acho, para eles entrarem no movimento, ou pelo menos conhecer como que funciona. E acabaram gostando e acabaram também ficando vários anos como escoteiro. Para quem não conhece ainda o movimento escoteiro, eu diria que não custa nada ir um final de semana, ir um dia e dar uma olhada, porque tem muita gente que às vezes vê de longe, vê na rua, ou às vezes tem um grupo escoteiro por perto de casa e acaba meio, às vezes por vergonha, ou às vezes por vários motivos, ou por desconhecimento mesmo de como funciona, nem se aproximando. Então, pelo menos uma experiência, chegar num grupo escoteiro, se apresentar, vão ter pessoas que com certeza vão receber muito bem, vão mostrar toda a estrutura do grupo escoteiro, como funciona. Então, conhecer, se aproximar de um grupo escoteiro e tentar descobrir o que é, como funciona, seria o que eu poderia dizer para quem ainda não conhece. Assim. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro.
mais um relato cheio de emoção no nosso programa. Você também é um antigo escoteiro? Mande uma mensagem na nossa página facebook.com/escoteirosSM. Parabéns! Encerrando o nosso programa, os parabéns da semana. Completaram anos de promessa Cauã Scheffer, Natália Zampierre e Érica Xavier, do Grupo Escoteiro SOCEP. Vinícius Silveira, do Grupo Henrique Dias. E Melanie Oliveira, do Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo. E chegamos ao fim dessa edição do programa Sempre Alerta, que contou mais uma vez com a colaboração de jovens do movimento escoteiro em Santa Maria. Gostou do programa? Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteirosSM. Até o próximo programa, Sempre Alerta. Até lá, Sempre Alerta. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM.